Shalom, queridos, seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola da Torá, Casa do Caminho. E é muito bom estar com você aqui nessa manhã para continuarmos estudando. Estamos no livro de Gênesis e aliar por aliar, aprendendo e desenvolvendo aí não apenas um conhecimento, mas um desvendar, né, dos mistérios de Deus que trazem uma prática para a nossa vida. Obrigado pelo seu tempo aqui conosco. E se prepare aí, eu quero dar a bênção da Torá, orar com você e já vamos estudar então. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheu dentre todos os povos e nos outorgou sua Torá. Bendito és tu, Adonai, que nos outorga a Torá. Pai, em nome de Yeshua, nós agradecemos por esse momento que estamos reunidos como comunidade, como irmãos, para aprender de Ti, para desfrutar do conhecimento da Tua Torá e que tudo que o Senhor tem reservado para essa manhã seja dispensado a nós, no poder do Teu Espírito, e que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra. É a nossa oração, em nome de Yeshua. Amém e amém. Amém, queridos. Vamos lá, então. Hoje nós vamos falar sobre a segunda Parashá, Noah. E vamos começar a desenvolver aqui. Conseguimos vencer a primeira Bereshit. Foi longa, mas foi muito detalhado. E eu acredito que você pode crescer e desenvolver o conhecimento e a prática na sua vida. Nós vamos falar sobre a história do descanso, juízo e um novo começo. Essa é a tônica do que nós vamos desenvolver agora nesse novo estudo, nessa nova Parashá, em cada aliá que vamos estar vendo. Pode colocar para nós lá, pastor Heitor. Tá meio devagarzinho. A Parashá Noah, a segunda porção semanal da Torá, vai de Gênesis 6, 9 a 11, 32. É uma narrativa central que explora temas de retidão, juízo divino, renovação e os fundamentos da sociedade humana. Então, para você pensar aqui, ela vai falar sobre juízo e retidão. Retidão e juízo estão sempre atrelados, queridos. A retidão, ela impede o juízo. Então, essa questão de retidão vem do termo de tzadik. Então, nós precisamos compreender que o que impede o juízo sobre um determinado lugar não é o fato de ser santo, mas de ser um tzadik. Se as pessoas já são tzadik, elas estão tirando o juízo do território. Então, é um princípio interessante aqui. A palavra diz que Noah era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Então, ele era um tzadik. E não chegou a ser vamos dizer assim, um kadosh, né? Mas é só para você entender. O nome Noah significa descanso. E a Parashá detalha a história do dilúvio, a arca, os pactos de Deus com a humanidade e a dispersão das nações. Para uma abordagem didática, exploraremos a Parashá por suas divisões tradicionais, as aliot. Aliá Rishoná, primeira aliá. Gênesis 6, de 9 a 22. Essa seção estabelece um contraste entre a corrupção da humanidade e a singularidade do homem Noah, introduzindo a decisão divina de purificação. Então, nessa primeira aliá, nós vamos ver que o mundo estava perdido, corrompido, mas havia um homem justo, aonde Deus, através dele, tenta purificar. Agora você vai entender por que Deus escolhe alguém. Quem nos acompanha aqui todos os dias e está na Davar, ou pelo menos nas manhãs, estudando conosco, vai entender que já está aprendendo que não é a religião, não era a igreja que Noah ia, não era se ele era presbiteriano, batista, assembleiano, mas era o posicionamento dele diante do Eterno. E quando nós estamos posicionados diante do Eterno, as fagulhas divinas, aquilo que o Eterno tem para nós, a centelha que acende, a luz que brilha em nós, é o que Yeshua falou. Yeshua ensinou que nós éramos a luz do mundo. Não quer dizer que é a partir dele que nós nos tornamos. O ser humano é a luz do mundo desde o seu princípio. Yeshua está apenas trazendo um derash, aprofundando um pouco mais esse conceito. Mas não era a luz do mundo nesse processo. Por que Deus escolhe um tzadik para recomeçar?
Porque se não houver um justo, não há fagulhas divinas para fazer o tikkun. Se não houver um justo... Lembra da intercessão de Abraão, queridos? Isso é muito profundo. E se você for estudar os Midrashim, você vai entender na própria Torá que para Deus não destruir, precisa ter pelo menos 10 justos no local. Em Sodoma e Gomorra, não encontramos 10. Só foi achado Ló. E ainda vai dizer assim, Ló e sua família não, porque a mulher olhou para trás. Nem ela tinha condições. Quer dizer que ela era pecadora, que ela não era... Não, só não era uma tzadik. Logo eu vou falar sobre esse aspecto, né? Dos níveis. Já comentei com vocês, mas eu quero ver se escrevo algo aí, um livro, um e-book, para você ter isso aí muito claro na sua mente. Então, isso já faz toda uma diferença. Olha como a gente já começa olhando a percepção dessa paraxá e entendendo o que nós estamos fazendo. A gente já começa a perceber que não se trata simplesmente... Por que Deus escolheu Noah e não escolheu qualquer outra pessoa? Porque ele olhou para a terra e só tinha uma pessoa que era um tzadik. A corrupção da geração. O texto descreve a terra como corrompida diante de Deus e cheia de violência. Corrompida e cheia de violência. O termo hebraico para violência é Hamas. Já ouviu esse termo em algum lugar? Ai, Jesus. Hamas é um ponto crucial, indicando a predominância de atos iníquos. Agora anota aí. Hamas mostra a predominância de atos iníquos. O que é iníquos? Iniquidade é tudo contrário à lei de Deus. Então, quando alguém se declara Hamas ou apoiador do Hamas, aqui no aspecto Noah, associado a Hamas, ele está dizendo, eu sou contra a lei do Eterno. Eu não só resisto, eu enfrento, eu quebro, eu destruo tudo que o Eterno fez. Isso é Hamas. Os sábios identificam que 3 pecados em especiais provocam o juízo divino. Anota isso, meu irmão. 3 pecados em especial. Idolatria, imoralidade sexual e assassinato. O juízo de Deus vem sobre esses 3 pecados. E todos eles ali estão relacionados à quebra dos 10 mandamentos. Idolatria, tem um monte de problema. Imoralidade sexual, já entra no adultério e outras coisas mais ali também. E quebra direto os 613 preceitos. E assassinato, que é o não matarás. E aí tem um aspecto da fala também, não dirás falso testemunho, está junto com matar, porque é uma forma de assassinato, com a língua. Então engloba tudo. Agora, próximo slide, pode passar. Um 4º pecado, o roubo, é apresentado como o que transborda a paciência divina. O 4º, 3 ele não suporta, e o 4º ele abomina o roubo. Aí, queridos, quando você se associa, defende, está junto com pessoas que cometem esse tipo de coisa, você está trazendo juízo para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Eu não vou entrar nem na conversa sobre a nossa nação. Só vou falar assim para você pensar. Em que nível estamos? Mas eu não importa a tua opinião. Estou falando de Torá aqui. A corrupção se estendeu a toda a carne. Gênesis 6:12. Incluindo os animais, sugerindo que a humanidade havia deturpado a ordem... Quase derrubei o microfone. A humanidade havia deturpado a ordem natural, possivelmente manipulando espécies e gerando híbridos, o que é visto como a origem das ideologias pagãs antigas. Agora deixa eu te falar uma coisa aqui. Queridos, isso aqui é um estudo profundo.
Nós estamos aqui no nível Pesach, mas eu estou falando aqui de coisas profundas. Tá? Toda aquela ideia de panteão grego, greco-romano, nórdico, celta, todos aqueles panteões que existem seres híbridos, não são imaginação populares nem inspiração demoníacas. São entidades adoradas por meio de fatos ocorridos. Houve seres metade homem e metade animal. Isso não é lenda, isso é fato. E esses seres foram adorados no passado. A Bíblia traduz para nós como foram os grandes heróis nas traduções nossas. Eram seres venerados. E eles existiram. E tudo isso por hibridismo. Hoje, manipulação genética está acontecendo. Queridos, tem uma notícia por aí. Eu vou falar assim, bem por cima, mesmo sendo fechado aqui. Mas, se não me engano, é a China que está desenvolvendo soldados, né, que conseguem respirar embaixo d'água. Já está acontecendo. E várias outras coisas aí. Lembra que Yeshua falou que será como nos dias de Noé? Essa paraxá é importantíssima para você abrir os olhos e entender o que está acontecendo. Aí o Homem-Peixe, alguém colocou, lembra do Aquaman? Aí tu vai acostumando, né? Isso é história, isso é lenda. Uhum. Bem assim, vai acostumando até que apareça. Não imagina o homem com um rabinho de peixe, não, meu irmão. Imagina alguém que consegue ficar e tirar o oxigênio de dentro da água. Você sabia que o peixe respira, né? Você sabia. Talvez não seja o termo correto biológico de falar aqui. Mas ele consegue tirar o oxigênio dentro da água. Então, as coisas estão caminhando para esse fim. E a questão da estátua, apesar de que hoje o ensino não é apocalíptico, mas a estátua que você vê lá de Nabucodonosor, que tem todos os povos, o último, que é os pés, que são 10 dedos, que fala sobre 10 nações, que fala sobre as coisas que acontecerão nos últimos tempos, a ordem mundial com 10 nações, tem duas características. Entre todas as interpretações, ela é barro e ferro. Primeiro, a questão da fragilidade e a dureza desses reinos. Segundo, o hibridismo. Serão máquinas misturadas com barro, né? O ferro misturado com barro é máquina misturada com homem, porque Adão foi feito do barro. Então você precisa compreender o que está acontecendo. Foi manipulado. E você pode achar que isso é uma grande bobagem, mas não é. Só você ler Eclesiastes. Não há nada novo debaixo do céu. O que foi, será novamente. O sábio Salomão fala isso. Eu já expliquei para vocês que o pensamento grego é cíclico, que fica girando no mesmo local. O pensamento hebraico é cíclico em espiral ascendente, que cada momento você vai se elevando à estatura do Mashiach. Se você está aprisionado no Cronos, no tempo greco, romano, você fica girando no mesmo lugar e sem novidade de vida. Se você tem o Mashiach e Yeshua, você ascende em cada ciclo e vai subindo até ficar mais parecido com ele. Independente do que for, ciclos acontecem. Todo tempo é cíclico. O Eterno deu 7 dias na semana, deu mais ou menos 10 ciclos de anos para você viver, 10 ciclos de 7, 70, e aí tem um bônus de mais 2, alguns conseguem chegar no 12, alguns ultrapassam. Aí você começa a analisar todo o ciclo. Os ciclos das semanas de anos também, o descanso da terra, o jubileu, todo o ciclo de 7. Um jubileu é 7 vezes 7, 49, e o próximo é o jubileu, que é o descanso da terra. São 7
ciclos de 7. Você está vendo que tudo acontece assim? Então, há uma repetição na história e a tentativa do homem é sempre a mesma. O homem caído, ele sempre vai repetir as mesmas estratégias, só que de forma diferente. Eu tenho convicção, por estudos que faço e tempo que invisto nisso, de que as tecnologias que temos hoje já tiveram no passado. Esses dias eu estava vendo uma questão arqueológica e o pessoal mostrando peças que foram encontradas, cortadas, cheia de detalhes. Tipo quem já esteve lá em Portugal e viu aqueles detalhes em algumas catedrais que tem, minuciosos, uma coisa assim, ó, impressionante de ver, a quantidade de detalhes. Eles encontraram arqueologicamente de um tempo muito mais antigo, só que o que aconteceu? Não tinha um sinal de ferro nenhum, de instrumento nenhum que fez corte. E os arqueólogos deduziram que aquele tipo de corte só podia ter sido feito a laser. Só que ele é datado de milhares de anos atrás. Aí você vai dizer assim, como que alguém cortou com laser milhares de anos atrás? Aí só o ingênuo, por isso que a religião às vezes ela é um veneno, porque ela te encaixota a tua mentalidade numa coisinha e você só crê naquilo que a denominação te diz. E não estou falando mal de denominação, estou falando da religiosidade, queridos. Fiquem em paz aí. Então só crê naquilo e não consegue abrir tua mentalidade para entender que o mundo é muito mais do que a caixinha da religião. Então pode saber, meu irmão, que quando ninguém sabia que era laser, mas essa tecnologia já existia. Podiam chamar de magia, podiam chamar de poder dos deuses, podiam chamar do que fosse, mas já usavam. Amém? Tá entendendo aí? Eu acho fantástico olhar para o rosto de vocês. Você consegue... Não se assusta, meu irmão. Fica em paz. Tá tudo bem. É só Torá. Vamos lá. Então, tinha nas ideologias pagãs. Noah, o homem justo. Em meio a essa depravação, Noah é destacado como um homem justo, perfeito entre seus contemporâneos e que andou com Deus. Agora preste atenção que você vai entender algo profundo. No meio de uma tradição, melhor de uma cultura, no meio de uma cultura devassa, melhor, é uma pervertida, palavra correta, em meio a uma cultura pervertida, Noah permanece. Por que Noah permanece? O que tinha Noah? Noah tinha a Torá. Daí alguém vai dizer assim, não. Tem até os mandamentos noáticos que foram feitos, são só 7. Daí você vai dizer assim, mas quais são os 7 mandamentos de Noé? Vamos pro Google? Não sei se o Google, quem que vai responder mais rápido aqui? Acho que vai ter a lista aqui embaixo, né? Não cometer idolatria. Alguém já... A Poliana foi mais rápido do que o Google, né? Não cometer idolatria. Não blasfemar. Não cometer assassinato. Não cometer roubo. Não cometer imoralidade sexual. Não comer carne de animal vivo. Opa, alguém estava comendo carne de animal vivo aí. E aí tem gente que acha bem legal. Eu vi isso aí em TV já, TV aberta. Que as pessoas lá num determinado país, que a gente não vai dizer nunca que é a China, que o pessoal... Eu não vou contar. Que o pessoal pegava o peixe vivo, cozinhava, deixava a cabeça para fora, cozinhava o resto do corpo e ia comendo e o peixe se removendo no prato. Alguém já viu isso? É o ápice. E estabelecer sistemas de justiça, é esse aí. Ou seja, tribunais, né? O tribunal estava até lá nessa lei.
Só que essas leis de Noé, misturei tudo aqui português com hebraico, elas têm um aspecto de lei universal. Não quer dizer que Deus deu essa lei para Noé e tinha que cumprir só isso. Não. Isso é a lei universal que todos deveriam cumprir. Antes de Noé e depois de Noé. Só que a partir do momento que é dado a Torá é para quem? É para a humanidade. A Torá é para a humanidade. Mas se a humanidade conseguir viver só as 7 de Noé, já está ótimo. Eu não estou falando nem de crente, querido. Eu não estou dizendo que vão ser salvos, que vão ir reinar com Cristo. Estou dizendo assim, para ter paz e harmonia numa sociedade, essas leis deveriam ser cumpridas. Para viver em harmonia e fazer tikkun, são só 613. E aí tu vai dizer assim, ninguém consegue cumprir os 613. Aí que tu te engana muito. Muito. Qualquer um consegue cumprir os 613, porque nunca será os 613. 613 é a totalidade dos mandamentos, que envolve homens, mulheres, sacerdotes, levitas. É o compêndio de toda a lei. Agora, cada um de nós tem partes dela que deve ser cumprida. Alguma delas vai ser específico. Agora nós vamos ter a nossa imersão quarta-feira sobre cura no Tribunal Celestial, cura e libertação no Tribunal Celestial. E estamos aí, até eu sou muito grato ao pessoal que está nos ajudando aí. A Ângela, eu já vi a Ângela ali também, já mandei muito boas correções. A gente trabalhou num livro aí, só livro de pesquisa, né? É como que um trabalho acadêmico, né? E nós estamos trazendo aí, junto com o conhecimento judaico, se chama Diagnóstico da Alma. O que vai ser o Diagnóstico da Alma? É um livro que vai mostrar a origem espiritual, não que todas são, mas quais são as influências das doenças, todas as doenças que você imaginar, as mais comuns, né? Todas seria, quase falei uma bobagem aqui. Todas as doenças do mundo, não, mas assim, as doenças mais comuns, você vai ver que elas têm uma origem espiritual. E daí para nos ajudar, aí está a Ângela nos ajudando, que ela é enfermeira, tá a Rosângela, que é uma médica também. Só daí eu pedi para assim, coloca aí o currículo, né? Porque o pessoal tem que saber que não é coisa da minha cabeça que eu estou inventando. Tem que ter um aval de vocês que são dessa área para ver se eu não escrevi bobagem. Aí já corrigiram as bobagens que eu escrevi. Bobagens não, aquela cruza de informação que tu não tem exatamente como saber como colocar de forma correta. Mas uma coisa eu sei, Torá, o que é Torá e Brit Hadashah está linkado ali, e isso eu tenho certeza. Então elas ajudaram muito nessa leitura aí. Aí tem a Ângela, que é especialista nessa área aí da saúde. Tem a Rosângela, que é uma médica, mestre, não sei do que lá, tudo nessa área também. E tem a doutora Neuza, né, que ela é também especialista na parte da neurociência. Gente, o livro vai ficar assim... Eu perguntei ontem se tinha uma nutróloga, né? Ninguém se apresentou, nenhuma me chamou, né? Ou ficou com medo de ler o livro, ou não é nutróloga ainda. Porque também tem parte de nutrição. Ali eu vou ter que arriscar, né? Que vou ter que ler pela fé. Só das informações de livros e essas informações cruzadas de trabalhos acadêmicos. Mas por que eu estou falando isso? Isso, então, traz para nós uma noção do todo e da espiritualidade das coisas. Sabendo que a Torá tem solução para tudo. E que até a cura divina que manifesta através dos dons, ela não é uma mágica que acontece por acaso. Ela trilhou um caminho, só você desconhece. É a mesma coisa assim, queridos, deixa eu só dizer para você, eu amo o sobrenatural e eu sei que o sobrenatural é sobrenatural. É Deus que faz. Um dos livros, eu li muito sobre cura divina já. Busquei isso muito na minha vida. Mas eu percebi que a intenção da cura divina, no meu caso, confessando aqui, queridos, né, era porque eu queria ser curado de algumas coisas. Então eu queria entender que algumas coisas surgiram na minha vida e eu não queria carregar isso para sempre, né? Então a motivação da cura divina, para mim, era eu ser curado das coisas que eu precisava. E isso é o que Deus lê, se chama Kavaná. Tá? A intenção do coração.
A partir do momento que eu parei de me despreocupar com isso, que eu comecei a despreocupar com isso, parei de me preocupar, eu acredito que Deus começou a abrir entendimento para coisas novas. Porque a cura divina não é um processo do que eu necessito. É um desejo de transbordo da vida de Deus sobre outros que precisam. É descentralizar a minha necessidade para ajudar outros. Então, é importante você entender isso. Quando você quer demais algo para si mesmo, talvez você não esteja pronto para receber algo de Deus. E não é botando peso em ninguém. Mas estudando sobre essa questão da cura que nós vamos apresentar lá, é como se um médico chegasse sem diagnóstico algum, sem fazer nenhum... como é que chama aquele que tu entra naquele aparelho lá? Esqueci. Ajuda aí, pessoal da saúde. No meu tempo era bater a chapa, né? Agora, tomografia, como é que é? Outras coisas, ressonância, isso, obrigado. E tudo, é como se o médico viesse, raio-x, tudo isso aí, muito obrigado. É como você chegasse lá e o médico assim, eu não sei, tô com uma dor horrível, e o médico assim, nós vamos ter que abrir para ver. Abrir o quê? Não, nós vamos ter que fazer um cortezinho aqui, assim, daqui até o umbigo. Para abrir aí, para ver o que a gente acha o problema. Porque nós vamos ter que verificar se está tudo bem aí dentro. Quem era voluntário para uma cirurgia assim? Ninguém, né? Na cabeça não, é bem simples. Deita aí, eu vou dar uma morfina para amenizar a dor. Eu tenho uma serrinha aqui, eu vou abrir uma tampa, a gente abre e vê como é que está teu cérebro. Voluntários para isso? Agora, olha só. Por que no mundo espiritual a gente acha que Deus trabalha mais ou menos assim? Não, é que Deus sabe todas as coisas. Deus é poderoso para fazer. Eu sei que Deus é poderoso para fazer, mas Ele deu instrução para os homens e deu a sua Torá. Antes de ele... Você sabia que um dos caras que mais conhecidos na questão da cura divina, quando ele ia orar por alguém, Deus mostrava o corpo. Ele dava uma imagem dos órgãos internos e sinalizava onde estava o problema. Ele via isso numa visão espiritual. E daí ele falava para a pessoa, você tem um problema no rim direito. E a pessoa, sim, esse problema é isso, isso, isso. Deus dava o diagnóstico para ele. E daí ele orava e a pessoa era curada. Aprenda algo. Se um médico tem capacitação para dar um diagnóstico de alguma coisa, você acha que Deus vai fazer aleatório só porque Ele é Deus? Ele criou você e Ele sinaliza os problemas que você tem. Eu sei que isso quebra muito o princípio daquilo que nós temos. A fé ajuda, queridos. Mas assim, ó, você pode, é que nem uma criança. Deixa eu dizer para você, aquele que vive de fé, ele tem que ter a mentalidade de criança. Mas quando nós nos tornamos grandes, nós deixamos as coisas de criança, como diz o apóstolo Paulo. Por exemplo, se tu for uma criança e ela fizer um monte de exames e tiver um monte de resultados, a criança não vai saber de nada. Ela só sabe de uma coisa, eu tinha um problema, fui no médico e o médico me curou. E está resolvido. Ela nem sabe a profundidade do problema. Se tu der para ela alguma daquelas folhas, o nome dos exames, tudo que foi feito, ela não sabe nem o que significa. Mas não, e a cura aconteceu? Aconteceu. O problema foi solucionado? Foi. Agora, isso quer dizer que não foi feita uma varredura completa para achar exatamente o que precisava? Não, só que ela era criança demais para entender. Entenderam? Então, quando a gente vive só atrás de milagre, sem querer achar o problema, nós temos um ensino... Isso aqui eu vou deixar para imersão, mas é bom falar um pouquinho aqui, né? Nós temos um ensino de Yeshua. Vá e não peques mais, para que não suceda coisa pior. Não viva na ignorância, meu irmão. Não viva de qualquer maneira. Porque Deus tem caminhos para todas as coisas. E esses caminhos foram escritos na sua Santa Torá. Então o livro vai ser poderoso, a imersão vai ser poderosa. Esteja conosco, não perca isso por nada. Venha estar junto aí. Além de tudo, você vai ganhar um dos livros, né? A Cura no Tribunal Celestial vai de presente. E tem mais 2 livros, que é Saúde Original, acho que é. A Saúde Original e esse outro aí, o Diagnóstico da Alma.
Meu irmão, eu tô fazendo isso aqui, tô encerrando minha carreira na parte de cura, né? Com esses 3 livros aí, meu irmão, se tu não lê, aí... Ah, mas daí eu queria aquele cara que ora, assim, daí tu começa a orar. Eu sou mestre, queridos, eu não sou... não que eu não possa manifestar, mas tenho falado para vocês aqui, que os sinais é para os que creem. E Deus fazia o quê? Quando o povo ensinava a Torá, Deus confirmava com sinais. Eu estou ensinando a Torá. E eu sei que Deus vai confirmar com sinais. Agora, eu não tenho um chamado... Já tentei, queridos, eu confesso que eu já tentei. Eu já fui loucão. Eu já fui pra rua orar por pessoa para ver se é curada. Já fui ao hospital para orar para ela curada. Não tive aquela... Sabe quando tu não se move? Porque isso aí não é uma força... forçado. Vou dizer assim, ó. Deixa eu só explicar isso aqui um pouquinho sobre dons para nós continuar aqui. Isso aqui é importante para você, porque há uma ideia evangélica que foi construída que é errônea. Olha só. Eu não sou chamado para cura divina. Agora, Deus pode me usar para cura? Pode. Eu quero ser usado? Sim. Deus pode fazer através de mim? Sim. Todo apóstolo tem que mover em dons? Sim. Apostólico move em dons. Já tive experiência? Já. Já aconteceu? Já. Então, tá tudo bem. Mas agora, o que move o meu coração? O que move o meu coração é ensinar. E abrir frentes apostólicas de ensino da Torá. Você não vê Paulo fazendo viagens de cura. Você vê Paulo fazendo viagens de ensino. E as curas aconteciam por causa do cumprimento do propósito dele. Amém? Eu creio que ler, estudar e aprofundar a respeito disso nos abre um caminho. Mas tem pessoas que são chamadas para isso. Vamos pensar assim. Eu gosto muito de exemplos, né, queridos? Eu chegou uma altura da minha adolescência, só não chegou à altura, né? Desculpa, eu só tô fazendo um trocadilho, porque eu me apaixonei por basquete, né? E aí, eu cheguei uma altura da minha adolescência, eu me apaixonei por basquete. Só que eu nunca tive altura para jogar basquete, mas joguei muito bem enquanto podia. 1,68 m jogando basquete, imagina, né? Mas olha só, driblei e ganhei de muito gigante, com 2,5 m, 2 metros. Assim, eles tinham altura, mas não tinham técnica e não treinavam cesta. Então eu me apaixonei pelo jogo de basquete, joguei no time da escola enquanto ainda era interessante, né? Naquela parte pequena, 7ª série. E assim, queridos, uma coisa que acontecia, todo mundo ia embora e eu ficava treinando. Arremesso de 3 pontos e arremesso de lance livre. Tinha uns meninos que jogavam contra nós de 2 metros, 1,90 m e poucos. Eu comecei como ala direita, depois era o armador. Eram gigantes e eles não conseguiam acertar uma cesta num lance livre. Aquilo me indignava. E o que eu fiz? Porque eu gostava do jogo e me apaixonei pelo basquete em si, eu treinava muito. Eu morava na frente de uma escola que tinha uma quadra de basquete. Todos os dias eu ia lá e ficava cerca de 2 horas treinando arremesso, bandeja, cesta de 3 pontos. Raramente eu tinha aquela cesta que tu faz na lateral, assim, que não tem tabela, de 3 pontos, e eu acertava aquele de monte. E isso me habilitou. Por que eu treinei tanto a ponto de fazer o que eu queria? Porque era uma paixão do meu coração. Tá entendendo? Acho que tu já entendeu o que eu falei. Agora, eu nunca gostei de futebol. O futebol eu gostava de assistir. Eu era ruim no futebol, pensa num... e não gostava daquilo. Então por que eu nunca treinei futebol? Meu filho é apaixonado por futebol. Tem um campo aqui no lado de casa que a gente fez. E ele treina quase todo dia. E ele aprende coisas, ele vê os vídeos na internet, vai treinar e faz. Eu não estou esperando que ele vá ser jogador de futebol, queridos. Mas é bom ver ele ter prazer naquilo que está fazendo. Ele joga na escola, gostam dele, escolhe no time. Eu, na hora de escolher futebol, eu nunca era escolhido, né? Eu ficava lá, o último, e ia pra zaga. Ou no gol. No gol era uma tortura, porque eu só tomava bolada. E não sabia defender nada. Só defendia quando tomava uma bolada na cara, nas costas, em algum lugar assim. Pensa num gurizinho ruim no futebol.
Aí, no basquete, era algo que eu gostei, eu aprendi, comprei, li até livro de basquete. Acho que o único livro que eu li na vida, nessa fase, era um livro sobre basquete. De tanto que eu gostava. E o que aconteceu, queridos? Deus vai te dar dentro do teu propósito e você vai mover. Só que o propósito que Ele te deu, escute, você vai ter que treinar muito. Se você quer curar e ama fazer isso, você não vai desistir na primeira vez que você for dar o lance livre. A primeira vez tu vai errar da sexta, meu irmão. Você vai errar um monte de vezes. De cada 10, tu vai acertar uma quando você começar a treinar. Às vezes nenhuma. Se você tem um chamado para a cura divina, você vai orar para cada 100. E às vezes nenhum. E sabe o que tu vai fazer? Tu vai para casa chorando, dizer assim, Deus, tu me abandonou, orei por 100 pessoas. A maioria das pessoas que querem mover na cura divina, eu pergunto, quantas pessoas você orou essa semana? Não oraram por ninguém. Quantas pessoas você orou nesse mês? Não oraram por ninguém. Elas querem em algum momento, num culto especial que está cheio de gente, elas querem que Deus mova e que todo mundo veja. E elas começam bem legal, né? Elas querem... É que nem assim o Agnaldo com 1,68m começar a treinar enterrada. Eu enterro a esperança do time, meu irmão. Com 1,68m eu nunca vou conseguir enterrar. Mas nem... Eu treinei muito para conseguir bater a mão Eu treinava muito para conseguir, sem bola na mão, bater no aro. E consegui bater no aro. Foi o máximo que eu consegui. Não consegui nem me agarrar. Eu bati a pontinha do dedo. Porque tem 3,5 m, meu irmão, de altura aquele negócio. Então, não tem como eu querer dizer assim, Deus me capacita para enterrar com uma bola gigantesca, eu vim correndo, enterrar e me pendurar nela. Eu tenho 1,68 m, meu irmão. Então, o povo, na hora da cura divina, ele quer se pendurar, quer enterrar já na primeira oportunidade, tendo 1,68 m sem ter nenhum. Eu vou dizer para você, não adianta orar por a pessoa que está na cadeira de roda. Vai orar para quem tem dor de cabeça, meu irmão. E veja Deus manifestar dor de garganta, dor de cabeça, febre. Começa com essas coisas. Não, tu quer ver? Eu quero orar para crescer perna. Ô, meu irmão, cresce você na maturidade. Não, porque eu acho bonito quando a perna cresce, quando o cego vê, quando o coxo anda. Eu acho muito lindo isso. É verdade, quer correr 30 km sem nunca ter caminhado. Então, assim, vai por partes. Então, você está entendendo? O chamado de Deus é específico. Tá, isso aqui está tudo desalinhado, não tem nada a ver com o nosso paraxá. Tem a ver. Tem a ver. Porque Noah era um homem justo. E nunca se achou um kadosh. Tem gente que nem justo é e está querendo os méritos de um kadosh. Não vai rolar, meu irmão. Você nem justo se tornou e está querendo ser santo. Eu disse assim, olha, a ordem é ser de santo, porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. O nosso objetivo é chegar a Kadosh. Mas antes disso nós temos que ser justos. O justo livra da maldição e nos prepara para os níveis que o Senhor vai trazer. Seja na cura, seja no que você for fazer. Então, mova no que você foi chamado. Se queima o teu coração um assunto sobre cura divina, meu irmão, treine, aprenda, estude. Depois vá para a rua e pratique. Ore pelo menos por 10 pessoas por dia. Durante quanto tempo? Não sei. Talvez 6 meses, 1 ano. Até que Deus mova através de você. Se tu não fizer isso aí, nunca vai acontecer. Existem 2 interpretações rabínicas para a justiça. Ou ele era justo em comparação com a geração perversa, ou ele era inerentemente justo, apesar do mal do seu redor. A Torá, ao testificar sua justiça, favorece a segunda visão, enfatizando a responsabilidade individual pela conduta, independente do ambiente social ou cultura. Tá entendendo? É ser um tzadik, é ser um justo mesmo em meio a uma geração corrompida. Voltamos para o assunto da paraxá aqui. Então você precisa entender que o teu andar, o teu alinhamento com o Eterno te distingue dos demais. Se não acontecer isso, você já está influenciado por esse século. Pode colocar o próximo.
A construção da arca. Deus ordena a Noé que construa uma arca de madeira de gofer. Gênesis 6,14. Para salvar sua família e os animais. Quem disse que a arca era para salvar o povo? Já vi pastores dizendo: Noé pregou 120 anos para as pessoas se converterem. E ninguém se converteu. Quem já ouviu isso? Escreve para mim. Não sei se tem um chat aí. Ele ficou 120 anos ensinando e ninguém se converteu. Aí entrou só eles. Mentira, meu irmão. Deus ia destruir o povo. Só tinha ele mesmo e mais ninguém. E daí tu fica com aquela coisa assim: meu Deus, eu tenho que ir para eu tenho que construir minha arca e chamar esse povo torto para entrar para dentro da arca. Da onde, meu irmão? Não entra, não é assim. Isso não existe, meu irmão. Não, mas não pode ser. Não, isso aqui não é interpretação judaica, não é coisa da cabeça do Agnaldo. É o que a Bíblia diz. Deus ordena a Noé que construa uma arca de madeira de gofer para salvar sua família e os animais. Esse comando vem acompanhado do estabelecimento do pacto de Deus com Noé, Gênesis 6,18, que prometia proteção e provisão durante a construção e a permanência na arca. Então Deus escolheu. Aprenda algo. Aprenda algo. Deus não é carente. Deus não precisa do povo. Ele amou, ele fica sofrendo. Olha, Deus está chorando lá no céu por causa do teu comportamento. Não, ele está indignado, pronto para fazer justiça e derramar sua ira. Não pode, isso não é Deus, esse é o Deus mau. É que você não conhece Deus. Você conhece um... o Deus mitológico, Zeus, ele sim precisava de oração. Se o povo perdesse a fé nele, eles perdiam poderes. Lembra disso? É muita mitologia misturada com o nosso Deus. Então, assim, ora, porque se tu não... Daí aqueles filmes, né, de guerra grega ali, o pessoal dizendo assim: você perdeu a fé, e não sei o que lá, e daí tu tinha que fazer... Não, Deus não precisa disso, queridos. Ele quer que tu seja justo. Ande nos seus caminhos. Se você não andar, é um problema seu. Ele não está chorando no céu por causa que tu... Mas olha só, ele mandou o seu filho. Tadinho, sofreu. Nasceu pobrezinho em Belém. Apanhou na sexta-feira. Coitadinho. E agora você despreza. Aceita Jesus. Por favor, aceita. Deus implorando. Meu irmão, isso se chama justiça divina. Ele fez porque era da sua vontade, é o bom prazer. Beneplácito, está traduzido para nós. Para o bom prazer da sua vontade, para realizar todas as coisas. O homem falhou, ele sabia que ia falhar, mas ele tinha um plano, não um plano B, um plano eterno, de trazer retificação ao mundo, para aniquilar de vez a Yetzer Hará, a tua inclinação para o mal. Deus não errou, meu irmão. Adão não errou, ele só cumpriu aquilo que estava previsto sobre ele. Poderia ter escolhido outro caminho? Poderia, mas Deus sabia que a constituição do homem iria perverter. Por isso que a graça se manifesta quando ele diz: Adão, onde está? Agora vou começar um processo de retificação do mundo. Deus não queria saber dos que ficaram de fora da arca, porque os que ficaram de fora da arca se corromperam. Tinham relações com anjos caídos, tinham relações com animais, desobedeciam toda a lei do Eterno, contrariavam, não só aprovavam como contrariavam, e queriam proibir aqueles que cumpriam. Olha o que aconteceu posterior a isso. Com Ló. Os anjos vão visitar e os homens assim: traz esses homens para fora que nós queremos ter relações sexuais com eles. O nível de perversão, queridos. O texto também revela que antes do dilúvio a humanidade não se alimentava de carne, apenas de vegetais e frutas. Em Gênesis 1:29. A permissão para comer carne viria somente após o dilúvio. A obediência irrestrita de Noé, que fez segundo tudo que Deus lhe ordenara.
Gênesis 6, 22. É apresentada como o segredo do sucesso humano. Agora aprenda outra coisa. Por que foi permitido comer carne? O mundo mudou depois do dilúvio. O tempo começou a ser diferente. O clima, as árvores, os frutos, tudo mudou depois do dilúvio. Por causa que a iniquidade trouxe juízo. E o juízo trouxe uma nova constituição das coisas. Por que Deus autorizou comer carne? Antes do dilúvio estavam comendo carne. Comer carne antes do dilúvio era pecado. Porque Deus não tinha autorizado e não precisava. Eles comiam carne por questões... e comiam vivos. Comiam animais vivos. Há uma literatura... E interessante que uma literatura também chamada Gilgamesh, que não é bíblica, mas é da história babilônica, toda essa história. E Gilgamesh vai contar também que os gigantes, e várias literaturas judaicas também contam isso, que os homens estavam perdidos e não sabiam mais o que fazer. Toda essa colheita era devorada pelos gigantes que dominavam a terra. Eles comiam... os bois, os animais que eram produzidos, que nem você come uma coxinha essa coxinha da asa do frango, assim, esqueci o nome daquilo, mas é coxinha da asa mesmo. Você pega aqui e vai comendo. E não tinha mais como sustentar esse sistema. Eles vão comendo. E assim era a situação. Estavam acabando com a humanidade. Isso aí tem relatórios judaicos, apócrifos e na história sobre isso. Então, eles comiam por prazer da sua carne, por causa que os seres híbridos que foram gerados eram malignos. E faziam isso para transgredir as coisas do Eterno. A gente pensa que Deus odiou o homem. Não. Deus não odiou o homem. A corrupção e a perversão chegou num nível... Você vai ver em Apocalipse que tem a taça da ira de Deus. E que ela chegou num nível até que o momento transborda. Quando a taça da ira de Deus transborda, tem que vir juízo, meu irmão. É derramada sobre a terra a ira. Então... Antes disso, eles comiam, eles não assavam, não faziam no espetinho ali, não eram gaúchos. Faziam no aspecto maligno. Após o dilúvio, e muita morte, né? Muita coisa acontecendo ali. Após o dilúvio, então, muda todo o sentido. Os frutos que tinham proteína necessária para o corpo humano, as plantas que tinham a proteína necessária para o corpo humano, perderam o seu valor nutricional dessa forma. Aí Deus diz assim, para vocês sobreviverem nesse novo mundo, vocês vão precisar da proteína da carne. Escuta, toda cultura, religião ou forma de vida que proíbe o comer carne, eu não conheço você, não sei, mas só estou falando aqui espiritualmente. Toda cultura que proíbe comer carne está debaixo de um espírito do anticristo. Está escrito lá. Paulo escrevendo depois nas cartas. Que proíbem ingerir certos alimentos. Porque quando você retira a carne, que agora é o mandamento de Deus, você está conectando com espíritos contrários. Antes comiam carne, percebeu? E Deus disse, não coma carne. Tem tudo que precisa na vegetação, fruto e semente. Depois que Deus diz, agora vocês vão comer carne. Começou a se proibir comer carne para comer só o que tem. Sempre. Contrário até. Isso se chama iniquidade. É ser contra a lei do Eterno. Então, eu sei, queridos, que tem muita gente que vira modinha, vira coisa da internet. Tem um povo também que muito tempo aí no final da década início dos anos 2000, eles foram até para a TV, que eles se alimentavam só do sol. Chegaram a ver essa onda aí? Que o pessoal não comia e ficava só... Tinha um lá que fazia 2 anos e pouco que não comia.
e só se alimentava do sol. De tempo em tempo tinha que fazer lavagem intestinal para o intestino não grudar. Porque não tem nada ali dentro, né? E estavam saudáveis. Sol, meu irmão. Se botasse a mão na cabeça, tinha que mandar sair em fila para não dar tumulto, né? Legião e meia. Então, olha só. Isso é conexão totalmente espiritual diabólica. Sai de um por um para não dar tumulto. Ajeita a fila aí. Então, nós precisamos organizar aí o nosso entendimento. Carne faz parte. Você não precisa comer exageradamente. Se você não gosta de carne de gado, coma peixe. Não gosta de peixe, coma frango. Só não coma também o que a Torá não manda, né? Não prescreve. Mas você está entendendo? Proteína animal faz parte, não porque... Ai, que dó do bicho. Ah, deixa eu falar para ti. Que dó do bichinho. Ah, eu sou contra. Olha o sofrimento do animal para comer. É, sofrimento do animal. É o animal que pensa assim. Olha, o sofrimento vai ser depois, meu irmão. Já estão produzindo carne sintética e feita em impressora. Já viu isso? O que é isso, meu irmão? Mais uma transgressão de Torá, com o pretexto dos animaizinhos. Queridos, eu amo os animais, só que eu amo a Torá. A vaca, eu não sou daquela religião da Índia que acredita que a vaca é Deus. A vaca não vai me levar para o céu. Não adianta eu venerar a vaca, poupar a vaca, que eu vou ficar com a vaca e tudo fora do reino. Nós temos que entender o que tá acontecendo. Não se iluda. Estudar isso aqui será como nos dias de Noé. Abra os olhos e não caia no engodo do diabo. Então, pode colocar o próximo ali, né? Segundo aliá, vamos ver nosso tempo aqui. Não, ainda temos tempo. Aliá Sheni. Gênesis 7, 1 a 16. Essa aliá descreve a entrada na arca, a misericórdia divina e os primeiros eventos do dilúvio. A entrada e a graça. Deus chama Noé para entrar na arca, afirmando: vi que só você está certo diante de mim nessa geração. Meu Deus. Meu Deus. O uso do nome Adonai, que representa a misericórdia divina, enfatiza que a salvação de Noé foi um ato da graça imerecida, mais uma manifestação da graça. A instrução para levar mais animais limpos, em números de 7 pares em vez de 2, sugere que a distinção entre animais puros e impuros já existia. Lembra? A maioria... Teve até uma música famosa que cantou, acho que foi até um padre que divulgou bastante, acho que era Marcelo Rossi, era isso, né? Que ele cantava a musiquinha, ficou... erguei as mãos e dai glória a Deus. Foi um sucesso, né? Só passava isso em tudo que é coisa, era rádio. E daí assim, aí ele cantava uma parte da musiquinha, você vai lembrar. Os animaizinhos subiram de 2 em 2, né? Até nas igrejas evangélicas cantavam isso, né? Os animaizinhos subiram de 2 em 2, lembra? Mentira! O que subiu de 2 em 2 foi o impuro. Olha o que a gente aceita, né? Por isso que tu tá comendo porco até hoje, tudo que é coisa lá. Porque os porquinhos abraçados, os animaizinhos subiram de 2 em 2. Aí tu tá lá feliz da vida, né? Os bichinhos entrando lá. Meu irmão, não. Os animais puros eram 7. Sabe para quê? Para mostrar que Deus estava no negócio. Os que subiram de 2 em 2... Ah, não, mas aqui, aí vem o teólogo, né? Não, o que ele estava querendo dizer é que até os 7 subiram de parzinho. Ah, meu irmão. Vai fazer teologia para a música nem sei se era do padre, isso aí, porque ele cantou um monte de música também que era evangélica. Sei lá quem criou. Mas agora preste atenção, você tem que lembrar disso, que foram 7 animais puros. 7 casais. E um par do impuro.
Sugere que, eu já falei, né? Esses animais limpos são considerados alimento para o Eterno. E em sentido, para o Eterno, em sentido alegórico. Paciência divina e o início do dilúvio. Deus concede um prazo de 7 dias, ó, o 7 de novo aí, antes do início do dilúvio. Período interpretado pelo Midrash como o luto, Shivá, pela morte de Matusalém, né? O nome de Matusalém, sua morte envia, profetiza o dilúvio após seu falecimento, demonstrando a extrema paciência divina antes do juízo. 969 anos de paciência divina antes do juízo. Mas o povo só se corrompeu. E da linhagem de Matusalém, dessa linhagem semita, só Noé restou. Quase um milênio. Agora eu falo para você, como é que está a paciência divina com a nossa geração? Desde Yeshua até agora, passou quanto tempo? 2. E tu vai dizer assim, não, mas não pode. Pode. A ira de Deus foi derramada nas costas do Mashiach. O que era para ser a tua destruição e a minha, Yeshua levou na cruz. Aplacando a ira de Deus por causa do nível de pecado que a humanidade estava. Primeiros 2000 anos, Noé, no dilúvio. Próximos 2000 anos, em Yeshua, na cruz. Os próximos 2000 anos, a terra não escapa. A ira vai vir. É melhor que você esteja na Torá, para que assim como Noé, haja uma arca para você. Porque os dias serão como os dias de Noé. Olha o que você está comendo, olha o que você está assistindo, olha com o que você tem se associado, olha como você tem vivido. O dilúvio começou no 17º dia do segundo mês do ano 600 da vida de Noé. Há um debate rabínico entre o rabino Eliezer e o rabino Yehoshua sobre qual mês se referia Mar-Chesvan, ou Iyar, sendo a posição oficial a favor de Mar-Chesvan. Isso teria implicações para o calendário judaico posterior. A natureza do dilúvio e a purificação. Olha o que é isso. O texto indica que o dilúvio não foi apenas chuva, mas também resultado da quebra das fontes do grande abismo, águas subterrâneas, e das comportas dos céus, águas da hidrosfera, a camada de água sobre a atmosfera, que não existe mais, caiu tudo. Então você precisa entender que os oceanos que existem hoje não existiam nesse período dessa forma. Haviam águas embaixo da terra, que essas águas nas fontes do grande abismo, elas davam estabilidade para a terra, regulavam a sua temperatura, assim como a água de cima dava estabilidade para a terra e regulava as temperaturas, filtrando a questão dos raios aí que tem do sol, né? Enfim. Tudo isso foi rompido, por isso que houve uma mudança na estrutura da vida e dos tempos. As pessoas não envelheciam como envelhecem hoje. Você não pode imaginar... Imagina hoje, tu vê uma pessoa de 100 anos, parece uma uva passa, né? Os que vivem até lá. Tudo enrugadinho. Agora imagina como é que era se tu for analisar para Noé com 600 anos, Matusalém com 969, não tinha mais o que enrugar. Sumia, acho que enrugava até os olhos, não tem como. Se você... você vai pensar assim, não existia. Eram pessoas, talvez, mais... maracujá de gaveta. Okay? Talvez eram pessoas com menos rugas do que eu. Com 900 anos. Por quê? Porque o tempo era outro. Então, é só este evento é interpretado como uma tevilá,
uma purificação ritual perfeita, pois as águas provinham tanto das fontes subterrâneas quanto celestiais. Os dois elementos purificadores mencionados na Torá. Alguém perguntou se vai voltar esse tempo? Vai. Quando o Mashiach chegar, esse tempo se estabelece. Por 1000 anos. A tua sorte é que tu vai ter um corpo glorificado, porque senão nós não ia aproveitar, né? Entrar enrugadinho nessa era não tinha como retroceder, né? Graças a Deus pelo corpo glorificado. Porque senão nós ia entrar uva passa já no milênio. O fechamento da porta. Após a entrada de Noa e dos animais, Adonai fechou a porta atrás de si. A arca simboliza a salvação. E o fechamento da porta por Deus representa um limite para a graça. Uma vez que Deus fecha essa porta, nenhum ser humano pode abri-lo. Terceira aliá. Gênesis 7, 17 a 8, 14. Então, só para você entender, a graça ela tem um limite. Depois da graça, não fica preocupado achando que é o arrebatamento que vai levar e encerrar a era da graça. Não é esse dispensacionalismo. É a manifestação do Mashiach. Vamos lá aqui. Essa aliá detalha a fase do dilúvio e o início da diminuição das águas, marcando uma transição para a recuperação da terra. A totalidade da destruição. O dilúvio exterminou toda a carne que se move na terra, confirmando a totalidade do juízo divino. O documento ressalta que, embora... O documento não, parece ser o texto, né? Os animais tenham alma viva, Nefesh Haim, o homem possui uma alma superior. Não é Nisham. Aqui acontecem uns errinhos aí, queridos. É Neshamah Ruach. Tá? Pode colocar lá. É esse aqui? Deixa eu ver. Falta um, deixa eu ver. Nefesh Haim, isso é o próximo agora. Isso, o repouso da arca. No 7º mês, no 17º dia, a arca descansou nas montanhas de Ararat. Gênesis 8:4. O 17 de Nissan é a data em que, segundo a interpretação do Rabino Eliezer, a arca repousou e que tem ressonância com a ressurreição do Messias Yeshua. O Midrash sugere que as primeiras montanhas a serem vistas após as águas baixarem foram o Monte Sinai e Sion, locais da revelação divina. Olha aí, essa parte, né, até eu tinha passado correndo já. Depois que eu baixar, a primeira coisa que se vê é Sião e Sinai. O recuo das águas. Noah envia um corvo e depois uma pomba para verificar o estado da terra. O retorno da pomba com uma folha de oliveira sinalizou a diminuição das águas e o ressurgimento da vida. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 de Noah, as águas haviam secado e Noah removeu a cobertura da arca. Gênesis 8:13. Esse dia é o primeiro de Tisrei, no calendário judaico, atual Rosh Hashanah. É visto como um momento em que uma porta de graça para o arrependimento se abre do céu, perdurando até Yom Kippur. Agora, para aqueles que dizem que... Tem um monte de gente aí que fica... O judaísmo está fragmentado também nas suas visões, assim como o cristianismo. Eles não usam denominações, mas cada um tem uma escola de ensinamento. Então é bom saber disso antes de você ficar seguindo coisas ali. Volta só um pouquinho, Heitor. Para o pessoal não ficar perdido aí nessa ideia. Tem gente que diz que Rosh Hashanah é uma comemoração pagã que nós não devemos seguir porque não é o Ano Novo. O Ano Novo é o que Deus falou lá Eu sei que o Ano Novo espiritual é Pessa, será o primeiro dos meses para vocês. Alinhamento com o povo de Israel após sair do Egito. Mas Rosh Hashanah, primeiro, outro Midrash que fala que foi a criação do homem. Então Adão foi criado
em 1 de Tisrei, Rosh Hashanah. E depois a arca é aberta na mesma data, falando de uma nova criação. Uma nova oportunidade de graça. Certo? E é isso aí que vocês precisam compreender, né? Olha como é importante você ver esses dois. Peço oração porque caí e bati a cabeça. Quem que... Tem duas pessoas aí, orem por mim porque estou indo para o hospital com dor de cabeça muito forte e tremor. E a outra bateu a cabeça. Ó, meu irmão, vamos orar aqui porque tudo na cabeça, tudo na... coisa aí. Ora aí junto comigo. Pai, em nome de Yeshua, eu quero repreender todo ataque maligno sobre a vida dessas pessoas, ó Deus, que haja nesse momento cura que vem do céu. Envia os teus anjos nesse momento, trazendo libertação, trazendo cura, manifestando o teu poder. Pai, todo espírito que se levanta contra o conhecimento, todo ataque de cabeça, tudo aquilo que tenta privar o conhecimento que vem do eterno, caia por terra em nome de Yeshua. Eu declaro cura nesse momento sobre essas vidas, em nome de Yeshua. Amém e amém. Amém, queridos. Coloca teu amém aí. Quando você está estudando e tem muita cabeça envolvida aí, isso é resistência, meu irmão. Quem caiu e bateu a cabeça, não sei quando foi também, isso tem que consultar mesmo, né? Não dá pra brincar com isso aí que a gente não sabe. Tá, onde é que nós paramos? Então, falando aqui dessa data, né? E aí fala até Yom Kippur. Pode colocar o próximo slide. Quarta aliá. Gênesis 8:15 a 9:7. Essa aliá narra a saída da arca e a primeira oferta de Noé e o estabelecimento de novos princípios e alianças para a humanidade pós-dilúvio. A saída da arca e relações conjugais. Deus ordena a Noé e sua família que deixem a arca. O documento aponta que Deus permite que eles se unam novamente com suas esposas. Agora eu entendi o que é o documento. É que o que eu coloco ali para... tá. Que eu estou fazendo uma pesquisa ali, né? E daí na hora de fazer o resumo. Unam novamente com suas esposas, inferindo que não houve relações conjugais durante o período de dilúvio. Então, nesse período não houve procriação naquele momento. Só Noé constrói um altar. A oferta de Noé. Mizbeach, um lugar de encontro e sacrifício. E oferece holocaustos. Olá, que significa oferta de ascensão ou elevação. Então ele oferece uma oferta de olá. E de animais limpos. O aroma agradável que Deus recebe não vinha da carne queimada, mas sim do coração de Noé e sua devoção. E entrega total ao Criador. Esse ato profetizou o futuro sacrifício do Cordeiro de Deus. Juramento divino e as mudanças na terra. Deus jura que nunca mais amaldiçoar. Deus jura nunca mais amaldiçoar a terra por causa do homem, mesmo reconhecendo que a intenção do coração do homem é má desde a sua juventude. Olha essas informações aí, como é importante. Esse juramento garante a permanência dos ciclos naturais. Semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, há uma promessa aí de que isso vai acontecer. O documento explica que o dilúvio causou profundas mudanças ecológicas na Terra. A formação, aí que eu falei, a formação de estratos geológicos e fósseis e a desaparição da camada de água acima da atmosfera e hidrosfera, resultando em perda do efeito estufa, aumento da radiação solar, reduzindo a resistência humana e a longevidade. Olha aí o que eu falei. A longevidade diminuiu, a resistência humana, a diminuição da pressão atmosférica também. Isso afeta
Isso também provocou uma mudança na inclinação da Terra, criando as 6 estações conhecidas em Israel. Eu conhecia 4, né? Mas em Israel tem 6. Não, o sacrifício de Noé não foi o primeiro, já havia outro lá em Adão. Novas permissões e leis. Deus abençoa Noé, seus filhos, com um mandamento: frutificar e multiplicar e encher a terra. Pela primeira vez a humanidade recebe a permissão para comer carne, com a ressalva de não consumir a carne com sua vida, isso é, com seu sangue. Essa proibição do sangue se estende a toda a humanidade. Deus também estabelece a lei de quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, afirmando a santidade da vida humana. Para quem diz que é coisa de Moisés, coisa da lei, coisa de Torá, foi dado para Noé a proibição de comer coisa com sangue. Tá? Você que ainda está comendo coisa com sangue, meu irmão, tu tá meio lascadinho. Tá na hora de se converter aí. Molho pardo, pato, não sei o que é lá. Aqui no Rio Grande do Sul, a murcilha, que eu não sei como é que chama lá pra cima. Todas essas coisinhas que vai sangue. Faz dias que tu tá fora. Aliar, aqui tá aliar. Deixa eu ver nosso tempo aqui. Aí tá. Gênesis 9, 8 a 17. Esta aliar foca no estabelecimento do pacto do arco-íris. Aqui de novo essa coisa, arco da aliança. É que assim, quando eu vou fazer o resumo, queridos, eu peço para o aplicativo que eu tenho da IA, eu ponho todos os documentos ali, separo as porções que tem e faço um resumo. Por isso que ela coloca o documento e por isso que é escrito arco-íris aí. Apaga esse arco-íris da tua cabeça aí, arco da aliança ou arco celeste. Isso aí é coisa... Até essa IA tá caída aí, ó. Um símbolo duradouro da promessa divina. Acho que foi ontem que eu falei, né? A respeito do arco da... Quando que eu falei sobre o arco da aliança? Foi no Shabat? Que eu falei sobre as cores do... Eu falei isso aí correndo, foi ontem, né? Sobre as cores do arco celeste e o que Deus faz, né? Pacto universal. Deus estabelece um pacto com Noé, sua descendência e todo ser vivente, prometendo que nunca mais destruir a terra com um dilúvio. O sinal do arco da... aqui, ó. Botou entre parênteses ainda, né? É que não tá fácil o negócio converter esse aplicativo aí. O arco da aliança é um sinal visível deste pacto. E para ver como eu escrevi arco da aliança, é ela que está lá. O documento ressalta que, enquanto o arco da aliança é visto em semicírculo na Terra, em visões celestiais, como Ezequiel, ele aparece como um círculo completo ao redor do trono divino. Então, para você entender aí. Isso aí, precisa ler antes de ministrar e corrigir os erros, né? Isso aí eu tenho que dar uma puxada de orelha na minha equipe, né? Porque eu mando o documento certo e a equipe tem que ler aqui também antes de me mandar o negócio aqui, né? Sintam-se puxado de orelha aí. Então vamos começar a ler os materiais antes de chegar aqui. Olha só. Você percebeu que o arco, ele está ao redor do trono de Deus numa forma completa, como uma aliança? A glória ali é culpa dos estagiários. Então ele tem essa aliança ao redor, queridos. E isso é interessante de nós observarmos. A primeira aliança... eu não sei se eu entro nessa conversa aqui. Que a cabeça já começou a explodir com um monte de coisa aqui. Qual foi a primeira aliança? A primeira aliança está aí. Aí tu vai dizer assim, peraí, mas... Se essa foi a primeira aliança, a aliança com Abraão não contou? A primeira aliança feita com Deus e a humanidade foi feita com quem? Feita com Israel ou feita com a humanidade?
com a humanidade. Depois é feita uma aliança com Israel. E Israel, o que acontece? Um corte no prepúcio. São todo mundo adulto aqui, mas eu vou ter que explicar aqui para você entender de forma clara. Vamos pensar aqui. Fecha bem a garrafa aqui. O órgão reprodutor masculino possui um prepúcio, que é uma pele que envolve todo ele. Essa pele é cortada na sua base, assim. Para quem não sabe o que é circuncisão. E quando você tira essa pele fora, o que forma? Um círculo. Formato de uma aliança. A primeira aliança foi feita no céu. A segunda aliança foi feita na... A segunda aliança não, a aliança com o povo de Israel foi feita na carne. A nova aliança foi feita aonde? No Mashiach. A nova aliança agora é no meu sangue. A primeira aliança teve fases. Não estou dizendo que o que aconteceu com Abraão é a segunda aliança, não, é a mesma aliança ainda. Então, a primeira aliança que Deus faz com a humanidade, ele desenha no céu. A aliança que ele faz com Israel, ainda na primeira aliança, ele faz no prepúcio, na carne do homem. No final, no Mashiach, ele faz uma aliança no sangue do Mashiach. Com quem? Com Israel ou com todo mundo? Com todo mundo. Agora, se eu disser para você... agora que a coisa vai complicar. Que esse arco da aliança que está lá em cima, nada mais é do que o Mashiach? Apresentado primeiro. O arco-íris, que chamam, o arco celeste, é nada mais do que quem estuda conosco no Davar sabe, a gente está estudando lá bem profundo. A luz branca que vem direto, passa por um prisma, reflete 7 cores. O Mashiach é como esse prisma, falando aqui de coisas científicas, né, que você sabe. Todo mundo teve isso na escola, né, que o prisma passa, bate ali e reflete uma luz branca que dá 7 cores. Se você não teve isso num laboratório, você viu algum vídeo explicando isso lá na 5ª série. Então, porque toda a refração da luz branca sai em 7 cores visíveis para o olho humano. Yeshua é o filtro da luz. Escuta isso. Yeshua, antes de ser Yeshua, né, porque Yeshua é salvação, quando ele surgiu lá como Adão Kadmon, na primeira criação, o homem primordial, ele foi o filtro de luz. Para que a luz de Deus não destruísse a humanidade, ele filtra. Mas quando ele filtra, sai 7 cores. As 7 cores estão ligadas com as 7 sefirotes da árvore da vida. Cada uma delas tem uma cor. As cores que estão no arco da aliança. Essas cores da árvore da vida foi roubada ou pega emprestada, né? Vamos chamar assim para não ficar tão forte, pelo esoterismo. E colocado um nome de chakras. Já ouviu falar desse negócio aí? Tá ouvindo? Você tá aí ainda? Pelo menos. E aí, que alinham com as glândulas do corpo humano. Eu não estou dizendo que a parte do esoterismo está certa. Eu estou falando da onde surgiu esse negócio. O diabo, o que ele é mesmo? Ladrão e salteador. Não vai procurar no arraial do ladrão aquilo que pertence ao Senhor, tá? Mas você está entendendo? Essa reflexão dessa luz do eterno bate no Mashiach, sai as cores, que são o que é visível, alinham com a árvore da vida, que mostra no teu interior como você é. É a primeira aliança. E ele mostra no céu, confirmando que o Mashiach, que dá a vida a todas as coisas, é a promessa de que o ser humano não vai ser destruído mais com água. Depois,
por que que o Mashiach, Yeshua, vai dizer, essa é a nova aliança no meu sangue? Agora, eu estou fazendo uma aliança com o meu sangue, porque tudo que tem em mim eu já dei para o mundo todo. Deus amou o mundo, que deu o seu filho. Aonde que ele deu o seu filho? Ai, meu Deus, que loucura isso. Que deu o seu filho aonde? Mostrando lá em cima, ó. Para que todo aquele que crê não pereça. Eu estou arrepiado até o pelo da nuca aqui, meu irmão. Para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele manifestou no céu. Por que que ele manifestou a primeira aliança no céu? Porque a Torá estava escrita onde, meu irmão? No céu. Ai, meu Deus. Ai, acho que tu entendeu. Vou parar por aqui, senão vai virar uma davari. Daí não dá. Uns ficam aleluiados, outros ficam apavorados e não conseguem nem dormir depois. Então vamos mais devagar aqui, respeitando você que está chegando aqui no seu passo. As 7 cores do Arco da Aliança são associadas às 7 leis de Noé, princípios morais universais derivados deste pacto, e que, segundo o Rabino Shaul, Paulo, em Romanos 2:14, olha aí, Paulo em Romanos 2:14 a 15, estão escritos na consciência humana. Está escrito na Torá no céu. Quem fez o curso conosco lá viu. E está escrito na consciência humana: não idolatrar, não blasfemar, não matar, não fornicar, não roubar, não comer membros ou sangue de um animal vivo, estabelecer tribunais de justiça, autoridades. Isso está no pacote aí do entendimento. A frequência das palavras aliança, 7 vezes, carne 6 vezes e terra 10 vezes no texto sublinha a importância e abrangência desse pacto. Isso aí está num texto em hebraico, tá? Não tem como passar para cá. Mas aparece ali, né? Sexta, deixa eu ver nosso tempo. Sexta, dia... Deixa eu ver sabe quantos slides tem na sexta aí? Não vamos parar aqui na sexta, porque senão a gente vai querer fazer correndo e vai ter mais profundidade. Então, entramos na sexta ali, ó. Essa rendeu, né? Rendeu. Mas e não foi raso, né? Eu acredito que você aprendeu bastante coisa aí, né? Estou numa alegria só, alguém falando ali. Eu não sei, queridos, o que você sente aí? A Poliana usa uma expressão, né? Vontade de sair correndo, né? Às vezes dá, né? Você tem tanta revelação que você tem vontade de sair correndo, gritando, pulando e dizendo assim: meu Deus, muito obrigado por isso. Isso é a Bíblia, queridos, que nós deveríamos amar, entender e buscar. Quem busca a palavra nesse aspecto tem prazer, queridos. Eu estou terminando aqui, já estou sentindo falta da próxima semana para falar tudo de novo desse negócio. E amanhã a gente já entra de novo estudando, toda manhã estudando Romanos. É profundo, é maravilhoso e é muito bom. Eu agradeço o seu tempo aqui, eu espero que essa lição de hoje, falta um pouquinho para nós terminar, e daí na semana que vem a gente já entra também na próxima Parashá, e assim eu quero ir explicando para vocês. Vai mudar o entendimento total de vocês. Eu estou convidando vocês a pensar mais profundo. Não crie teologia nisso, tá? São impressões do Espírito, conhecimento bíblico que nos faz ampliar a visão das coisas, para sair de uma caixinha, tá? Agora não sai dizendo por aí que o arco-íris, que o arco da aliança é Jesus, e que Jesus está dentro dos chakras, daí o pessoal faz um resumo, né? Parece a IA tentando resumir uma coisa que tu mandou. Faz uma confusão só. Não faça isso, meu irmão. Eu estou explicando para vocês os processos. Se você não compreendeu tudo isso, assista de novo e tenta ver. Se você não está entendendo o que eu estou falando a respeito de Adão Kadmon, homem primordial, Mashiach, antes da manifestação, é necessário estudar, se aprofundar. Eu não tenho condições de entrar na Davar Academy. Tem os livros, queridos. Isso aí que eu estou falando está tudo em livros.
Esse dia eu estava vendo, a maioria de vocês não faz ideia da quantidade de livro que a gente tem. Presta atenção lá, né? Aqui está desatualizado, eu acho que já passou de 80. Aqui no nosso Instagram, está escrito ali, autor de 70 livros. Mas já passou de 70. Então, assim, é bom você querer saber que livros são esses, começar a ler esse material. Aí, cadê o site para a gente comprar os livros? Tem a loja lá, tu entra na bio, clica lá e você vai encontrar. Logo vai ter uma plataforma, né, de assinatura para você escutar. Na bio do Instagram. Deixa eu... Cadê o pessoal aqui? Ó. Na bio está escrito assim, ó. Você vai ver, a bio é lá. Aqui tu não vai enxergar, né? Mas olha só. Libertação pela Torá no coração, segundo Yeshua. Autor de 70 livros. Estude comigo. E daí você clica ali, tem um linkzinho. Ah, tá ali, ó. Loja virtual, já tá ali. Vai aparecendo ali, ó. Aqui é a loja, ó, queridos. Aí vai indo. Tem lançamento aí, ó, livros digitais. Daí a pessoa diz assim, eu gosto de livro físico. Eu sei, meu irmão, eu também amo livro físico. Eu tenho mais de 1000 livros aqui na minha biblioteca. Mas o detalhe é que, para mim fazer, ó, as imersões, tudo aí, ó. Para mim fazer livro físico, queridos, eu gasto aproximadamente aí, hoje tá cerca de 8.000 reais para cada livro. Então, olha só, agora faz 8 vezes 8, 64. Ô, meu irmão, se tu quiser fazer uma doação para mim, isso para fazer 1000 livros de cada. Eu vou gastar aí 64.000 reais para fazer 1000 livros de cada livro meu. Então, eu não tenho essa grana, meu irmão. Não tem, a nossa editora é da empresa mesmo aqui, não é uma editora, não tem ninguém bancando, pagando. Mas olha a quantidade de coisa que tem. Ó, mais livros ali, ó. A origem do altar. Educação dos filhos segundo a Torá. Tem os livros da minha filha, da Gabriela ali, ó, O Sangue na Porta, Expulsar Demônios, Altares, tudo aí. Ali o Pomar, não, Pomar Abundância não, achei que era da Árvore da Vida. Os Mistérios da Criação fala a respeito do que eu estou falando aqui com vocês. A Árvore da Vida também explica bem essa situação. Aí... Então, tem muita coisa aí. E aí não tá os 70, né? Tem 64 produtos no total, não tá todos os livros ainda. A gente tá fazendo uma plataforma. Ó, a Dani disse, quem quer impresso, só mandar para impressão. Quem quer impresso faz. Acho que a Malu também tem uns quantos lá que ela fez. E ela faz num nível nobre, né? Quando eu fui lá na Bahia, eu cheguei na casa dela, quase que eu abracei os livros e trouxe embora. Minha irmã tá muito chique esse negócio. Dá para mim aqui. Porque nós fizemos alguns aqui impressos com a apostila, né? Encadernação, assim, o livro está em tamanho A4 para você poder imprimir e fazer a apostila. Quem gosta disso, compra o livro e faz uma apostila simples, sai barato para fazer aí. Porque eu quero que seja acessível para você. A encadernação valoriza, acho muito bonito, traz uma nobreza para o produto, mas não adianta um produto nobre e que você não consiga acessar também. Por exemplo, se eu fizer todos eles no Rio Grande do Sul aqui, a quantidade de frete que você que mora em Manaus vai ter que pagar, ou você que mora na Bahia, ou você que mora no Norte, no Nordeste, seja lá o que for. Imagina quem está fora do Brasil. Quem está fora do Brasil, meu irmão, tem muita gente de Portugal, pessoal na Europa, todos os Estados Unidos. Não tem como comprar um livro desse. Tem uns livros que eu já fiz essa loucura de comprar alguns livros judaicos aí que saiu com 700 reais, queridos. 700 reais por um livro. Você está disposto a pagar? Eu paguei num. Porque era muito importante para mim aquele livro e não tinha. E ainda não era nem em português, era em espanhol. Então, assim, meu irmão, não tem como você... por isso que o fato de eu fazer o livro digital não é porque eu não tenha um zelo ou não quero que você aprenda ou despreze aqueles que gostam de ler o físico. É que tem que ser acessível. A mensagem é mais importante do que o veículo que está sendo entregue. Olha lá, o Edgar falou, minha esposa encaderna todos. É isso aí. Eu tenho aqui também como encadernar e vender para você em apostila, mas sai mais caro, meu irmão. Se você pedir encadernado para nós aqui, a gente faz. Aí tem mais a encadernação e mais o frete. Então você consegue fazer 2 vezes aí, comprando só o valor. O que você precisa ter é o acesso. Amém, queridos?
Olha aqui, ó, aqui em Manaus a gente paga o preço maior que o produto de frete. Exatamente, eu sei porque eu tenho essa conexão com Manaus já faz alguns anos já. Vamos orar? Muito obrigado pelo seu tempo e que você possa ser extremamente abençoado. Compre os livros, você abençoa o nosso ministério, mas você também abençoa a sua vida. Isso que é o mais importante, você vai abrir seu entendimento para muita coisa. Pai, em nome de Yeshua, muito obrigado por esse tempo, obrigado pelos meus irmãos, obrigado pela tua palavra. E que haja em nós, ó Pai, não simplesmente o ouvir, mas uma prática da tua palavra, para que isso traga o tikkun, o olam, sobre toda a terra, ó Deus, o Mashiach se manifeste e que ele venha. Nós aguardamos e esperamos, em nome de Yeshua nós oramos. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe você. Beijo no seu coração. Shalom, shalom.